Os recursos humanos no setor dos seguros estão a mudar, não em quantidade. As seguradoras em Portugal continuam a contar com mais de 10.600 trabalhadores, tantos como há 10 anos. Isto apesar do número de seguradoras ter diminuído devido a fusões e aquisições. E claro, estes números não incluem todo o setor da mediação e da corretagem de seguros, que emprega muitos milhares. No entanto, o perfil dos trabalhadores dos seguros alterou-se nos últimos anos. São precisas novas competências, novos perfis, atraem-se cada vez mais jovens, mais mulheres. Pergunta-se se o setor habitualmente considerado cinzento poderá estar a ficar sexy. Convidámos Inês Pais Vasconcelos, Senior Manager na consultora de recursos humanos internacional Michael Page, especialista em Executive Search e recrutamento especializado, a conversar connosco sobre talento e recursos humanos nos seguros. Dedicou os últimos 4 anos ao setor segurador em Portugal e tem acompanhado a sua evolução durante e pós-pandemia, bem como a modernização tecnológica e maior exigência dos clientes, que está a mudar o panorama dos quadros seguradores. Convidámos também Isabel Patrício, jornalista especializada no tema e diretor do site Ecotrabalho, a acompanhar-nos nesta Insurtalk com Inês Pais Vasconcelos. Bem-vindos ao Insurtalks, o novo programa do Ecoseguros, inserido no Jornal Eco. E esta semana vamos tratar talento, recursos humanos e as novas formas de abordar os seguros pelos colaboradores, pelos consumidores e pela ligação. Ambos os colaboradores são também consumidores e vice-versa, e vamos tentar estar a par da inovação. Pedi à minha colega Isabel Patrício, que é editora do site Trabalho by Eco, que é especializada em toda a área de recursos humanos, talento, etc. E convidamos especialmente a doutora Inês Pais Vasconcelos, que é manager da Michael Page para a área dos seguros. Por isso tem o seu conhecimento geral de talento, recrutamentos, retenção de quadros, está a par não só da fotografia da situação atual, mas como ela tem evoluído e o sentimento de como ela vai evoluir. E eu começava por perguntar, há aqui um fator diferenciador nos seguros. Em 2016 havia 73 seguradoras, 10.600 funcionários. Hoje, no final de 2023, havia 10.800 colaboradores, em menos seguradoras em 63. Portanto, é um setor que não perdeu gente, embora o volume de negócios se tenha mantido mais ou menos igual, com algumas errâncias. Pode-nos explicar este fenómeno? Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite lançado aqui à Michael Page. De facto, houve e continua a existir uma tendência de aglomeração no mercado de seguradores, que se reflete também no setor na corretagem. Portanto, há muitas, como sabemos, seguradoras que, por fruto de aquisições e fusões, se aglomeram, e existe, obviamente, consequências face aos colaboradores que estão na comprada e na compradora. Do ponto de vista de negócio e do ponto de vista daquilo que estamos a falar em termos das pessoas em si ou das áreas de negócio, elas continuam a ser as mesmas. Tem de existir, obviamente, esse merge, mas as áreas não se reinventou aqui a roda. Há áreas críticas, continua a existir dentro das seguradoras áreas mais críticas e com mais procura, claro, por talento mais novo, que são áreas mais distintas, obviamente as áreas digitais, as áreas mais de automação em termos de inteligência artificial e tudo mais, mas depois as técnicas e as características aqui de seguros mantêm-se. Agora, é uma tendência que se vai continuar a ver, acredito eu que ainda poderemos ter e ver mais notícias dessas aquisições e, portanto, mais alterações com entrada de seguradoras novas, mas compras no mercado nacional, e o mesmo para os corretores, que não podem ser dissociados, porque estamos a falar do mesmo setor, onde as pessoas passam de uma para a outra. Portanto, eu acho que é uma tendência que se vai continuar a ver, a assistir. E se pudéssemos distinguir áreas técnicas, comerciais e administrativas, será nas áreas administrativas onde sente que há uma maior substituição do homem pela máquina e da mulher pela máquina?
As áreas administrativas ou as áreas de suporte são obviamente aquelas que são mais fruto, ou que serão mais facilmente afetadas pela questão da inteligência artificial, mas não quer com isto dizer que seja negativamente, não quer com isto dizer que aquelas pessoas acabem por se tornar redundantes, que seja, tem de haver um reskilling dessas pessoas, requalificando, porque são pessoas com know-how técnico, independentemente de serem funções mais operacionais, e portanto existe sempre necessidade, e acredito eu que vai haver sempre espaço para isso, mas que se vai passar por um processo de reskilling, isso claramente. As áreas comerciais, e o Francisco falou, as áreas comerciais e as áreas técnicas. Os técnicos e os comerciais distinguem-se ao dia de hoje um bocadinho menos, na medida em que todo o comercial tem que ter know-how técnico e todo o técnico vai ter que ter aqui características comerciais. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença daqui para a frente, para tornar, do ponto de vista dos colaboradores, uma pessoa se manter relevante, é conseguir trabalhar, se tiver uma função mais técnica, de cariz mais técnico, tudo aquilo são competências relacionais e que são necessárias para o sucesso no futuro das organizações, e os comerciais terem cada vez mais know-how técnico e especializado que lhes permita ganhar aqui cada vez mais credibilidade e se diferenciar face à sua concorrência. A inteligência artificial, grosso modo, vai afetar, obviamente, todas as áreas, mas a meu ver, talvez um bocadinho positiva, acho que de uma forma, lá está, positiva, porque pode ajudar, pode tirar daquilo que é a parcela de tarefas mais rotineiras e de menor valor acrescentado e permitir às pessoas trazer para as organizações e poder trabalhar e investir naquilo que são verdadeiramente skills de alto valor acrescentado para as organizações. Antes de lançar aqui a palavra à Isabel Patrício, gostava de só lhe perguntar: as dificuldades de contratação, que são gerais a todos os setores, por isso agora estamos com uma onda de desemprego no norte do país, na área industrial, que é bastante preocupante, que todos os dias temos notícias de 900 trabalhadores em layoff, mas vamos tentar fazer isto na situação da semana passada. Está a haver dificuldades de contratação de Sem parte das dúvida, trabalhadoras? acho que sim, isso sem dúvida. Acho que há realidades distintas. Quando nós estamos a falar de funções como as que o Francisco falou, os desafios são outros. Também não é aí que a Michael Page trabalha de uma forma direta e, portanto, o nosso conhecimento dessas realidades e do porquê dessas situações também é menor. Mas quando nós falamos em funções de middle e top management, existe sim dificuldades nas contratações. Não estamos a falar de dificuldades como falou, na área industrial ou nas hotelarias, que tem muito a ver com a questão da região e da sazonalidade, que seja. Aqui as dificuldades são de várias outras tipologias. Quando nós falamos em dificuldades em relação às gerações, portanto, existem características das gerações mais novas que são distintas das gerações anteriores e, portanto, com isso existe outro tipo de exigências nos processos de recrutamento. A celeridade por parte das organizações muitas vezes não é ainda a desejada. O nosso mercado é um mercado muito mais rápido na pós-pandemia do que era anteriormente e, portanto, existe muito mais também fruto de um detachment, eu diria, às vezes, dos colaboradores face às organizações, que vem no pós-pandemia, temos estado todos muito tempo fora. E muitas organizações tiveram os colaboradores e mantiveram-nos muito tempo fora. E com isso há aqui uma quebra, a meu ver, naquilo que é a cultura das organizações e que muitas vezes prende as pessoas. E, portanto, nas dificuldades que existem nas contratações, elas, mediante as funções que nós estivermos a falar e consoante a tipologia de perfis que nós falamos, são distintas. Elas podem ser destas grandezas, ou porque eu não encontro, porque o meu processo como empresa não é um processo célere, ou porque tenho expectativas como empregador desajustadas àquilo que é a realidade no mercado, ou porque os candidatos em si, para aquela tipologia de funções, têm outro tipo de necessidades, outro tipo de expectativas que as empresas ainda podem não conseguir colmatar. E, portanto, ao dia de hoje, eu diria que qualquer processo de recrutamento, seja uma empresa mais pequena, seja uma empresa maior, tem de ser alvo de uma análise em termos de não só de processo, de workflow,
como também de parte estratégica. Onde é que nós queremos estar, que tipo de pessoas é que nós queremos atrair, como é que nós vamos conseguir fazê-lo. E se for preciso um processo para uma área comercial distinto de um processo de uma área financeira, porque os requisitos são distintos e aquilo que nós como empregador procuramos é diferente, então so be it. Mas tem de haver essa preocupação. Olhar para um processo de recrutamento como antigamente, de vamos pôr um anúncio e agora a Isabel vai se vender e vai-me dizer porque é que eu tenho que ficar consigo, não. Falou em diferenças de gerações. Antes de irmos a essas diferenças, queria perguntar-lhe se o setor dos seguros está a conseguir atrair jovens, está a conseguir rejuvenescer-se. Tá. Há um trabalho grande por parte das seguradoras, nomeadamente das multinacionais, nas maiores, e junto das universidades. E isto é o primeiro. Antigamente, se calhar, não estava nas feiras de emprego e tudo mais, se calhar em gestão, economia, matemáticas e tudo mais, não havia engenharias também, não havia a presença das seguradoras. E ao dia de hoje não é assim. Portanto, existe esse trabalho nas universidades. E depois, para além disso, as próprias marcas diferenciaram-se e posicionaram-se como employer de uma forma distinta. Tem seguradoras que não se vendem só como seguradoras, há toda uma panóplia, para além de seguros, de ecossistemas distintos relacionados com seguros, mas que não são propriamente a apólice, e que torna e que forma áreas de negócio onde qualquer jovem pode ir trabalhar um projeto como estaria a trabalhar numa empresa de grande consumo, numa farmacêutica, numa consultora, no que for. Eu acho que nesse sentido elas tornaram-se, e são ao dia de hoje, muito pouco, como eu digo, o parente pobre da banca já. Sobre as características destas novas gerações, os estudos mostram que as prioridades destes jovens são diferentes das gerações que chegavam ao mercado de trabalho há uns anos. No caso dos jovens que chegam aos seguros, que diferença é que têm notado? Os jovens que chegam aos seguros, a meu ver, são os mesmos que chegam nas outras companhias e, portanto, a diferença, aquilo que eles procuram é muito projeto, muito desafio, têm às vezes expectativas até um bocadinho altas demais face àquilo que ainda podem trazer de valor acrescentado para a organização, mas são ávidos de desafio. Querem a progressão de carreira, querem um plano de carreira definido, querem um mentorship, no fundo, uma chefia que lhes traga valor acrescentado e que lhes ajude a aprender, portanto, valorizam tudo isso. Antes de valorizar o pacote salarial, eu diria muito desafio, projeto e oportunidades de carreira, e não dissociam também do work-life balance. Eu acho que isso é um dos pontos que é mais diferenciador para aos bons anos atrás, que havia muita necessidade de estabilidade, a empresa estável. Ao dia de hoje já se percebeu que a empresa pode... para a vida. Emprego para a vida, que já não existe. Exato. E os pais diziam isso, vai, mas é para a TAP ou qualquer coisa que ficas lá e ficas bem. Já império. Exatamente. Exatamente, mas como nós vemos hoje em dia, a mais estável de todas de repente pode ser comprada e, portanto, nada disso, não quer com isso dizer que seja mau ou que seja instável, quer dizer é que o mercado é mais dinâmico do que era anteriormente e, portanto, já não existe essa necessidade por parte destas novas gerações, a meu ver, tanto dessa segurança e dessa estabilidade, mas muito mais da flexibilidade, do work-life balance, que era uma coisa que eu não preciso ir até muito atrás, na minha geração nós não pensávamos nem falávamos, e do projeto, o desafio, onde é que eu posso crescer, ver o túnel de carreira, perceber onde é que eu estou, o que é que eu tenho que fazer para chegar ao próximo, muito uma ideologia PlayStation, o next level, como é que eu posso Do lado chegar? do empregador tem implicado um esforço de dar resposta a essas novas prioridades? Tem havido as melhores empresas, aquelas que contratam melhor, para não dizer as melhores empresas, aquelas que melhor fazem, a meu ver, recrutamento, têm essa preocupação e têm apostado não só numa lógica de recursos humanos estratégicos, portanto, a visão da direção de pessoal caiu claramente em desuso e bem, portanto, ao dia de hoje já não é uma direção de pessoal, raras são as situações que nós temos recursos humanos altamente estratégicos e que lá está, pensam negócio, pensam employer experience também, portanto, trabalham para os colaboradores como o marketing trabalha aos consumidores. E nessa ótica conseguem fazer e olhar para o recrutamento de uma forma muito mais estratégica. E, portanto, eu acho que a diferença e a adaptação foi no trabalhar bem os recursos humanos e colocar e recrutar para essas mesmas áreas de recursos humanos também esses jovens, às vezes,
e também essas pessoas que falam as mesmas línguas e que percebem as necessidades e percebem o mindset dos perfis mais júniores que estão a contratar. Os dados mostram que estas gerações são particularmente viradas para o propósito. Julgo que a Inês até mencionou isso. A própria natureza dos seguros, de alguma forma, torna o setor mais sexy enquanto empregador? Ou nem tanto? Nem tanto. Não é a natureza dos seguros, a meu ver, que o torna atrativo. Mas da mesma forma que não é a pasta de dentes que é particularmente atrativa, mas toda a vida foi mais appealing trabalhar em grande consumo, não tem que ser o produto, tem a ver com aquilo que eu consigo fazer lá dentro. E aí, e as grandes seguradoras trabalham também muito isto, os tais ecossistemas distintos dentro da própria seguradora, que permite criar essas novas funções e permite a estas pessoas trabalharem não a apólice, mas dentro deste setor outras vertentes distintas. Eu acho que isso foi totalmente a maior mudança veio daí. O próprio negócio dos seguros mudou e por isso tornou-se mais apelativo. Não é o produto em si, é o negócio e a maneira como está construído. Última pergunta antes de passar a palavra ao Francisco. Em relação a esta questão das gerações, dentro dos seguros, qual tem sido a dinâmica entre as várias gerações de trabalhadores, uma vez que há 3 grandes gerações no mercado de trabalho com prioridades completamente diferentes? Claro. Eu acho que isso é igual nos seguros ao que a Isabel deve ver noutros setores, certamente. É complicado, é um desafio das direções gerais garantir que existe essa coexistência pacífica e eficiente. É trabalho dos recursos humanos conseguir avaliar essas lideranças mais séniores, por assim dizer, e conseguir prepará-las, porque o reskilling não é só para os administrativos com a inteligência artificial, também tem que ser para as chefias intermédias e as primeiras linhas, que sejam para a adaptação em si, e adequar a tipologia de nova geração que eu vou pôr debaixo da umbrella daquele líder. Tudo isto tem que ser tido em conta, porque eu acredito, mas isto é uma visão muito minha, há sempre espaço nas organizações para quem quer. Mas a pessoa tem que estar predisposta a perceber o que é que são as suas reais mais-valias e o que é que eu posso trazer para a organização, e naquilo que me falta e que ao dia de hoje é necessário, se a minha organização tiver a comunicação e a honestidade, a comunicação aberta comigo, me dizer falta isto, agora é preciso trabalhar isto, isto e isto, eu conseguir me adaptar. E, portanto, eu acredito nessa coexistência e acredito que essas pessoas e essas lideranças são mesmo necessárias. Têm um determinado know-how que os jovens não vão ter, têm um determinado conhecimento técnico e já passaram por vários ciclos económicos que os jovens ainda não passaram e, portanto, é necessário, eles não são algo a acomodar, eles são algo a preservar, mas têm que ser ajudados e têm que ter sido em conta quando tentamos pôr por baixo estas novas gerações. Há um lado da internacionalização que eu gostava de ouvir a sua opinião. Por um lado, nós temos cá mais empresas internacionais do que propriamente empresas portuguesas fora, mas ainda assim temos um grupo com uma fidelidade que se tem expandido e outras seguradoras portuguesas como Carabela, Lusitânia, mais coartada, mas a Carabela, etc., também têm algumas ambições de expansão. O que eu lhe perguntava é a possibilidade de estar em ambiente multinacional cá em Portugal e eventual ir-lhe perguntar se realmente é real a capacidade de ser mobilizado para outro lugar do mundo, ou ser convencido a outro lugar do mundo, pode motivar os jovens também. Poder pode, não é o mais comum, mas poder pode, e estas multinacionais deixam isso em aberto, sem dúvida nenhuma. É algo que é atrativo para os jovens, claramente, mas eu não sei se será tanto o facto de ser a possibilidade da carreira internacional, quanto mais não é o trabalhar em projetos internacionais. É muito mais execuível, muito mais fácil para as organizações permitirem a essas pessoas trabalharem em grupos de trabalho internacionais em qual estamos a trabalhar um projeto de inovação, ou estamos a trabalhar um projeto de business continuity, ou o que seja, mas portanto ter aqui um chapéu diferente do meu dia-a-dia e voltar a trabalhar aqui com um colega do Reino Unido e da Alemanha e tudo mais, portanto isso é uma coisa mais execuível de ser apresentada do que propriamente a carreira internacional. Ela existe, mas não sei se será assim tantas vezes que faça sentido. E também acho que às vezes é mais fácil para corretores do que propriamente para as seguradoras isso acontecer.
E Inês, em relação nos seus processos de recrutamento, não sente a necessidade muitas vezes de ir recrutar fora de Portugal? Não. Sinto a necessidade às vezes de procurar portugueses fora. Mas faço até porque acho que é bom. É bom ter esse talento que foi para lá e que se enriqueceu e que viu outras formas de trabalhar e viu outras formas de estar. E eu acho que isso às vezes não é para todos os processos de recrutamento, mas em alguns pode ser particularmente interessante. E, portanto, há algumas alturas em que eu procuro lá fora. Mas talento lá fora porque eu não tenho cá em casa, não. Como é que atraímos esses portugueses que saíram e que estão a ter a experiência internacional e que, portanto, têm todo um conjunto de condições muito diferente daquilo que é oferecido em Portugal? Sim, eles claramente não são movidos para vir para cá pela questão salarial. Muitas vezes eu regresso ou é porque os filhos já estão naquela fase em que eles já querem, que eles criem raízes cá, ou é porque os pais, entretanto, já estão a envelhecer e eles sentem que têm necessidade de voltar. Portanto, é muito pela parte familiar de querer regressar. Nunca é pelo agora preciso de um desafio novo e estou aqui neste mercado de Londres e, portanto, vou procurar um desafio novo. Não, é muito mais porque a família quer voltar e, portanto, tenta-se acomodar a questão da salarial. Esse nunca vai ser o motivo para a mudança, convenhamos, não é aí que nós vamos ser competitivos. Disse que acomodar a questão salarial, portanto, vamos à questão dos salários e perguntava-lhe que retrato é que faz dos vencimentos oferecidos neste setor, nomeadamente em termos de evolução ao longo dos últimos anos. Foi uma evolução muito semelhante. O setor dos seguros, como sabemos todos, é sindicalizado, é um setor muito regulamentado e tudo mais. Portanto, não é aquele mais volátil a esse nível. Houve uma alteração e para mim há um pré e um pós-pandemia e houve uma necessidade por parte das organizações de olharem novamente para a sua política retributiva. Era muito difícil, a partir de uma determinada altura, a Isabel conseguir contratar, inserir numa equipa onde têm todos um determinado nível salarial, porque lá estão há X anos, e eu vou contratar uma pessoa que às vezes até tem menos anos de experiência, mas o custo da mudança vai pô-la e colocá-la acima dos restantes. Isto é difícil do ponto de vista de gestão das pessoas e do ponto de vista de recursos humanos de acomodar e, portanto, as empresas perceberam que para conseguirem contratar tinham efetivamente que olhar para a sua política retributiva. Outro fenómeno que eu também acredito que tenha se acentuado, por assim dizer, por estas questões, tem a ver com se para a empresa esta pessoa vai sair, eu vou ter que a substituir e vou pagar mais para a substituir e ainda vou ter aqui um problema com a integração e com a equidade interna, então mais vale eu pagar-lhe mais para ela ficar. E, portanto, as contrapropostas e tudo mais também tomaram assim tiveram aqui um novo fogo, que a meu ver não é uma prática positiva, mas eu acho Não. que não. Porquê? Porque cria um precedente, é um mau princípio, com honrosas exceções, sendo a pessoa estava francamente mal paga. Já tinha explicado e já tinha disponibilizado, então, ouçam, gostava que me revissem a situação. E mesmo assim, a situação não é vista, e só na altura em que eu vou sair, aquela de repente já é passível de ser vista, passa uma má mensagem aos restantes, passa uma má mensagem a quem fica. E, portanto, não acho que seja o melhor. O melhor é prevenir esta situação, isso sem dúvida nenhuma, com boas políticas de recursos humanos, e contra mim falo, porque isto é mais trabalhar a retenção do que o recrutamento, mas é o que eu acredito, prevenir estas situações. E depois, na altura, se tivermos de facto que ir ao mercado, e isso não é uma situação negativa, porque às vezes precisamos de pessoas novas e as empresas precisam que assim seja, não podem estar sempre os mesmos a rodar cadeiras. Então, olhar para a política retributiva como um todo e perceber que se calhar precisamos fazer ajustes. E eu acho que foi isso que aconteceu um bocado no pós-pandemia. Com um bocado de custo, não de uma forma abrupta, porque também não poderia assim ser, mas de uma forma faseada, este crescimento que nós temos vindo a ver, ainda que abaixo da inflação, como dizíamos, não deixa de ter sido um bocadinho fruto de uma necessidade de fazer recrutamento, porque senão de outro modo não se conseguia. Certo. Noutros setores fala-se muito na questão dos benefícios extrasalariais. No setor dos seguros também é uma prática que tem ganhado terreno. Que benefícios é que são mais comuns neste momento? Dentro da lógica de flex benefits, Sim. tudo o que é apoio escolar, os cheques creche, cheques infância, a flexibilidade e
provavelmente, e apoio à formação, tudo o que seja a componente de educação e com os descontos também ou despesas de saúde, eu acho que são os 3 ramos aqui. Educação quer dizer crianças, educação, formação e saúde. Eu acho que são os E neste campo, acha que a personalização tem um papel importante ou nem tanto? personalização, como assim? Face a cada colaborador e a situação de cada colaborador. Acho que faz a diferença, mas acho que isso, quando tem programas definidos, É mais difícil. é mais fácil. Quando tem programas definidos, são aqueles programas em que o próprio colaborador é que escolhe. Espécie de benefício à la carte. Exatamente, é mesmo o benefício à la carte. Eu acho que isso aí é uma coisa que permite, é uma ferramenta que permite às organizações serem mais competitivas nos seus salários líquidos, e lutar contra aquilo que é um pesadelo para todos nós, que é a tributação que temos, a alta tributação e desmesurada tributação que temos, é complicado para as empresas e para as pessoas. Isto é uma maneira de conseguirmos aumentar um bocadinho a liquidez das remunerações sem aumentar o custo tão gravemente para as empresas. E torna menos comparável os benefícios de um e do outro. Exato, e é à la carte, como dizia a Isabel, e portanto eu posso escolher usar mais em saúde, e a minha colega do lado estar completamente na parte da educação ou das creches, cheques creches, e portanto cada um tem aquilo adaptado às... E ambas se acham ótimas porque têm uma vantagem que lhes... E depois vem da geração mais nova e escolhe tudo em férias extra, também dá. Inês, a Michael Page faz um estudo todos os anos e faz algumas verificações sobre a evolução dos salários, a evolução das condições e também umas certas previsões para 2025. O que é que nos pode dizer de grandes linhas? Deu uma má notícia no último estudo, que era o crescimento dos salários abaixo da inflação. É um setor, digamos assim, que é dos poucos em que isso terá acontecido. Não sei se será dos poucos que pelo nosso estudo não foi assim muito diferente. Não consigo fazer, Francisco, futurologia no sentido de dizer o que é que eu acho que vai ser a parte salarial. Acho que não vamos ter e não vamos conseguir ter um aumento nos ordenados. Vai ficar sempre aquém daquilo que é expectável e vai ficar sempre aquém daquilo que as pessoas gostariam. E, infelizmente, a maneira como se consegue aumentar os ordenados ainda continua a ser quando se muda de uma empresa para a outra, porque aí é que há sempre o custo da mudança, é sempre mais bem pago do que o custo da promoção, por assim dizer. E, portanto, não sei se é uma boa ou é uma má notícia, ou provavelmente um incentivo a mudar de trabalho a quem quer esse incremento. Mas não sei se vai ser um ano muito diferente do que foi o ano passado. Não acho que ainda seja agora que vá... Isabel, vou fazer uma pergunta por si, porque é questão dos homens e das mulheres. Para si, acho muito bem, é indiferente, para mim também é, mas é um facto que é um problema que se coloca. Eu, no meu dia-a-dia, a lidar com os seguros diariamente há 5, 6 anos, de forma mais intensa, noto uma grande presença feminina nos seguros. E noto, talvez há 15, 20 anos, era uma presença claramente masculina, em que os cargos ocupados por mulheres eram sempre hierarquicamente mais inferiores ou mais repetitivos, trabalhos mais a exigirem mais paciência. Hoje em dia não vejo isso. Acho que talvez haja uma lacuna nas cotas da administração. Era isso que eu ia dizer, exatamente. Mas daí para baixo eu não começo a não ver nem nos reguladores, nem qualquer distinção, o que faz todo sentido. Mas é uma lacuna importante. É uma lacuna importante e é aí que ainda se tem que trabalhar, ainda se está, a meu ver, muito longe e não estamos sequer com terra à vista. Mas nas outras concordo e acho que sim, acho que uma das razões pelas quais isso provavelmente também está a acontecer é quando há muitos processos de recrutamento de funções de top management que são feitos fora do setor segurador, porque há funções em que não é necessário que venha do setor segurador. Se nós estivermos a falar de um diretor de sinistros, não vai buscar o grande consumo. Mas se calhar um diretor financeiro pode vir de outra área, um diretor de marketing pode muitas vezes vir de outra área, portanto
há funções onde isso acontece e assim sendo, entram pessoas que noutros setores já havia mais mulheres, ao contrário dos seguros, como dizia o Francisco. E, portanto, estas funções que estamos a ver agora não têm necessariamente que ser pessoas cuja carreira toda foi feita dentro dos seguros. E por isso pode balançar e bem e equilibrar um bocadinho mais. E, portanto, eu diria que hoje em dia, funções de Chief Officer para várias áreas, já temos, e muito bem, e até mesmo CEOs, porque isso também já tínhamos, ocupadas por mulheres. Nós, Michael Page, somos perfeitamente cegos a essa questão quando temos questões de recrutamento, portanto não é algo que entre na balança. Sim. E portanto nem procuramos nem fazemos de propósito para que a shortlist seja heterogénea ou não. Vai ser com as melhores pessoas, independentemente de serem quem são. Vai ser aquelas que acreditamos sempre que vão fazer do ponto de vista técnico e também muito do ponto de vista comportamental o melhor fit com a nossa organização cliente. E portanto posso lhe dizer que não vejo e não sofro por não ter mais mulheres ou menos mulheres, não é um tema. Acho que só o único que tem que ainda ser mais trabalhado é exatamente esse a nível das administrações, que é onde se está mais longe dessa tal equidade. E como é que se resolve essa lacuna? Não sei, acho que se nós soubéssemos já tínhamos feito. Acho que é um processo para fazer faseado. Vai ter que ser, a meu ver, está-me a perguntar se é por questões de cotas ou... Exato. As cotas é um mal necessário para ajudar, para dar um arranque, mas eu sou uma feroz defensora depois da meritocracia. Tem de haver condições para que os melhores cresçam e tem que haver os melhores de todo o género. E depois tem que ser uma seleção natural para lá chegar. Às vezes, se for preciso empurrar com as cotas, lá está, mal necessário, que seja, mas não Estamos acho que nessa fase ainda, não é? estamos nessa fase ainda, mas que isso caminhe para chegar a um processo mais natural. Muito bem. Inês Paiva Assunção, muito obrigado. Ficamos Muito obrigada. esclarecidos, ficamos com um retrato, penso que perfeito no setor dos seguros, mas temos grandes pistas para candidatos e para recrutadores também. E por isso quero-lhe agradecer muito a sua disponibilidade e quero agradecer à Isabel Patrício a ajuda que deu para se fazer uma boa entrevista. Muito obrigado. Obrigada.